pessoal, começa agora mais um Pode Ter. E se você não nos segue nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga no Instagram. Estou aqui, eu e minha amiga Evelyn. Olá pessoal, e hoje estamos aqui com Edilma Cortez para falar sobre a redação do Enem. Edilma, graduada em Letras pela UFRN, especialista em Neurociência e Aprendizagem pela Faculdade Única Minas Gerais, especialista em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância pelo UFRN, professora da Rede Estadual Tristão de Barros desde 2009. Olá, Edilma! Olá, meninas! Um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema tão bacana e tão necessário, né? Já que a prova está tão pertinho, bom a gente aproveitar para tirar nossas dúvidas. Com certeza. Vamos começar. Primeira dúvida, o que é um texto dissertativo argumentativo? Então, o Enem é um processo seletivo em larga escala e ele é a porta de entrada para as universidades, né? E além das provas objetivas, nas 4 áreas de conhecimento, ele cobra do candidato que reproduza uma redação dentro de uma tipologia específica, é o texto dissertativo argumentativo. O que significa dizer que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto no qual a pessoa apresenta uma opinião sobre um tema que é proposto, né? Apresenta uma opinião e ela precisa defender essa opinião, sustentar essa opinião com argumentos, a fim de convencer o leitor da validade daquele ponto de vista, daquela tese. Então, a função de um texto argumentativo é convencer o leitor. E para conseguir isso, a gente precisa usar bons argumentos. Então, o que a Enem pede é que o aluno consiga produzir esse texto, né? Apresentar a sua opinião sobre um tema, defendê-la, sustentá-la com argumentos para convencer o leitor. E esse texto ele tem uma estrutura, a gente tem que ter uma estrutura específica para ser atendida, né? Então, todo texto dissertativo ele tem 3 partes: uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o estudante precisa escrever um texto que contenha essas 3 partes, né, abordando a palavra temática, a frase temática que foi apresentada na proposta de redação, né? Quais são os 5 pontos de avaliação para construir a nota dessa avaliação, dessa redação? Excelente pergunta. É muito importante que as pessoas, quando vão fazer um processo seletivo, qualquer que seja ele, o Enem ou qualquer outro, elas conheçam a banca e conheçam os critérios que elas têm que atender para ter uma boa avaliação. Então, o Enem trabalha com uma matriz de competências. São 5 competências que são avaliadas, né? E aí nós precisamos saber que competências são essas, para que a gente consiga atender adequadamente a cada uma dessas competências, né? Então, a primeira competência é o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, é como o aluno escreve. Se ele escreve obedecendo às regras da língua, com pontuação, com concordância, com ortografia, se eventualmente ele constrói períodos mais complexos, períodos subordinados, coordenados, ou se é aquele aluno que comete muitos erros, que a gente chama de erros de português, né, normalmente, ou se ele de repente usa frases e períodos mais simples. Então, a primeira competência é isso, é o domínio das regras da língua portuguesa. A segunda competência avalia 3 coisas: tema, repertório e a estrutura do texto. Quando nós falamos sobre o tema, é o que está sendo proposto na frase temática que aparece na prova da redação, né, na proposta de redação. É muito importante prestar atenção nas palavras-chave que são apresentadas naquela frase temática e garantir que elas estejam, né, apareçam, sejam tratadas dentro do seu texto, né? Então, eu preciso assegurar que as palavras-chave do tema estejam lá presentes no meu texto. Se eu não fizer isso, eu posso fugir do tema e a fuga do tema zera a redação do Enem, não é? A fuga do tema zera a redação. Ou eu posso cair num problema chamado tangenciamento, que é quando eu falo de coisas que têm a ver com o tema, que tocam no tema, mas que não são de fato o que está sendo proposto. Então, alguma passagenzinha do tema ficou de fora. Eu vou dar um exemplo. Redação do Enem do ano passado, a proposta era desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Porque eles sempre dão um tema muito abrangente. Dão um tema, exato. Para poder as pessoas terem muitos argumentos. Às vezes as pessoas podem se perder, né? Exato. Porque querem englobar tudo e se perde. E acaba se perdendo. Então, eu tenho que lembrar, eu tenho que falar de desafios. No ano passado, tinha que mencionar desafios, dificuldades, problemas. Quem é que estava enfrentando desafio, né? Desafio para quê? Para valorização
De quem? Das comunidades e povos tradicionais. Então, se eu falei de desafios de modo geral, mas não mencionei que eram as comunidades e povos tradicionais, eu estou tangenciando esse tema. Se eu falei que as comunidades devem ser valorizadas, mas não mencionei que existem desafios a ser enfrentados, eu estou tangenciando o tema. E aí, quando a gente tangencia o tema, a gente tem uma perda significativa na nota. Então, competência 2 avalia o tema. Avalia a estrutura. Meu texto tem que ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. É um texto que tem que ser escrito no máximo em 30 linhas. Então, nós precisamos organizar essas 3 partes em 30 linhas. Convencionou-se, não é uma obrigação, não é uma regra, mas tem uma convenção de organizar esse texto em 4 parágrafos. O primeiro para introduzir, o segundo e o terceiro para desenvolver e o quarto para fazer a conclusão. Isso é uma regra? É obrigatório? Não, mas é uma forma de organizar esse texto tentando respeitar esse limite de 30 linhas que nós temos, né? Por 2 razões. Se eu tenho, de repente, uma letra miudinha e posso escrever mais, ótimo, mas para sustentar uma tese, para convencer o meu leitor, às vezes somente um argumento não é suficiente, por isso que 2 argumentos, 2 parágrafos no desenvolvimento, né? E o último ponto que a competência 2 avalia é o repertório. O conhecimento que você traz das suas experiências, do que você estudou, sua vivência de mundo, todas as experiências que você pode colocar no texto, né, para enriquecer o tema. Então, a série que você assistiu que tem a ver com o tema, a letra da música, a notícia, o livro que você leu, uma reportagem que você viu na televisão, tudo isso entra como repertório para você consolidar, né, comprovar aquela sua tese. Só isso é na competência 2, né? Competência 3 vai avaliar o que a gente chama de projeto de texto. Quando a gente escreve um texto, ele não tem que ter começo, meio e fim? Então, esse projeto de texto, a gente tem que planejar qual é o caminho que eu vou seguir para que o meu leitor entenda o que eu quero dizer. Então, esse fio condutor é uma ideia que vai se relacionar com outra, esse fio condutor que a gente chama de projeto de texto. Então, isso é avaliado na competência 3, tá? Você... Além de colocar essas ideias, né, organizadas numa sequência lógica de começo, meio e fim, a gente precisa pensar também em desenvolver essas ideias. Então, não basta apenas mencionar a ideia principal, eu tenho que dar ali exemplificações, ilustrações, coisas que podem ajudar a desenvolver realmente esse texto. Então, a competência 3 está muito ligada à coerência, organização lógica das minhas ideias, né? A competência 4 está ligada à construção da coesão do texto. Como é que eu articulo as partes do meu texto? Um parágrafo com outro, uma frase com outra dentro do mesmo parágrafo, um mesmo período, né? As ideias de um mesmo período, por exemplo, e a gente usa elementos coesivos para fazer essa articulação. Então, a coesão do texto é muito importante nesse momento. Que elementos coesivos eu estou usando para articular o meu texto? Eles estão estabelecendo as ideias, as relações adequadas entre as ideias. Se eu tenho um argumento e vou somar outro argumento, uma relação de adição, então eu tenho que usar um coesivo que passe a ideia de adição. Se eu apresentei um argumento e vou apresentar uma ideia oposta, né, tem que ser um argumento que passe a ideia de adversidade, de oposição. É uma consequência. Então, eu tenho que fazer essas perguntas para estabelecer que tipo de relação eu quero entre uma ideia e outra e, com isso, conseguir escolher o elemento coesivo adequado. Quem avalia isso é a competência 4. E, por fim, a competência 5 avalia a proposta de intervenção, porque o Enem pede que você escreva um texto e elabore uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Essa proposta tem que respeitar os direitos humanos. Se você elaborar uma proposta que desrespeite os direitos humanos, você vai zerar aquela competência. Então, a gente tem que ter cuidado. E o que são os direitos humanos? Está estabelecido em lei. Então, eu tenho que pensar em respeitar a dignidade humana, a liberdade das pessoas, a liberdade de vir, de se expressar, de ser quem são. Eu tenho que respeitar a diversidade, né, as diversidades, a transversalidade. Então, são coisas que, quando eu elaborar a proposta, eu tenho que lembrar sempre de respeitá-las, né? E a minha proposta, para ser bem construída, ela tem que apresentar alguns elementos essenciais. Primeiro, ela tem que estar associada à discussão que eu coloquei no texto. Então, os problemas que eu apontei lá no meu desenvolvimento
são os problemas que eu tenho que resolver na proposta de intervenção. Então, se eu estou falando de saúde pública, um problema de saúde pública, lá no desenvolvimento, eu não posso colocar uma proposta que o MEC tenha que fazer alguma coisa, porque tem uma desigualdade aqui, né? O MEC não vai resolver, educação não vai resolver questão de saúde pública, exato, a proposta tem que ser adequada ao que eu discuti no texto. E eu tenho que dizer, quem vai fazer qual é a ação, na verdade, que a parte mais importante é a ação, qual é a ação que vai ser desenvolvida, então o que vai ser feito para resolver o problema, quem vai fazer, pode ser o órgão, a instituição, a sociedade, o governo, os agentes, né, dessa ação, quem é responsável por executar essa ação, como isso vai ser feito, né, o modo, o meio, como isso vai ser feito, para que resultado a gente vai obter, que efeito a gente vai conseguir, né, na proposta de intervenção, e por fim, acrescentar um detalhamento, uma informação adicional que pode ser de qualquer um desses outros elementos que foram apresentados antes. Então é importante que a pessoa que vai se submeter à prova do Enem, ela conheça a matriz, conheça o que está sendo avaliado, porque se ela souber o que está sendo solicitado dela, ela tem condições de entregar aquilo. Então eu vou escrever um texto, eu não posso usar gíria, porque a competência 1 pede a modalidade padrão formal, então eu não posso usar gíria, eu não posso usar um pra, uma forma de oralidade. Bom, sobre esse assunto, tudo isso fere a competência número 1, né? A gente tá na linguagem informal. Ela tem que lembrar que ela vai ter que defender o ponto de vista dela com argumentos, né? Esses argumentos têm que estar relacionados, articulados de alguma forma, tem que resolver esse problema. Então, quando a gente conhece a matriz de competências, a gente consegue atender ao que está sendo solicitado na prova. Tá? Outra pergunta, em relação a tema, o que você prefere que as pessoas estudem no seu ponto de vista? Procurar temas, apostas do que vai cair, ou se dedicar mais à estrutura, a argumentos, a tipo uma redação base que você consegue usar ela em vários temas, ou testar em apostar temas mais difíceis, coisas que a pessoa acha que vai cair? É como aqueles alunos que têm o modelo pronto da redação. Tipo, isso é certo? Você ter só um modelo pronto de redação ou não? O ideal é que você entenda a estrutura e como construir esse texto. Porque se você entender sem precisar decorar um modelo, porque tem alguns que colocam até as palavras, né, e só fica o espaço para você completar com elementos do tema. Você corre o risco de repente ficar numa construção extremamente genérica, né, e você não conseguir realmente abordar aquilo que está sendo solicitado. Esses modelos de redação, por exemplo, vai ver muito isso em internet, né, cursinho de internet, as coisas acontecem, até que pode funcionar, mas é um risco. De repente a pessoa lhe deu ali um repertório para colocar no seu texto e esse repertório não casa com o que você está discutindo. Então, aí nesse caso ele não serviu de nada. Então, o ideal é que a gente tenha consciência de construir essa estrutura. Certo? E o tema, com relação ao tema, é difícil a gente imaginar qual seria, né? Porque o Enem, historicamente, ele não repete o tema dele. Esse ano é a 25ª edição do Enem. Então, já são 25 temas diferentes somente no Enem regular. Além do Enem regular, tem o Enem segunda aplicação. Naqueles casos em que, aconteceu um problema no local de prova, a prova não pôde acontecer, não foi culpa dos candidatos, né? Então, eles têm direito a uma segunda aplicação. E tem o Enem PPPL, que é o das pessoas privadas de liberdade, que é aplicado para quem está em regime de tá preso, enfim, de alguma forma com a sua liberdade privada. E o tema não se repete em nenhum desses. Então, você vai imaginar, assim, que a gente tem uma diversidade de temas enorme. E vai ficando cada vez mais difícil você imaginar qual seria esse possível tema. Mas também, né? Na nossa vida tem muitos problemas. Tem muitos temas. Pode ser uma coisa, assim, do cotidiano muito frequente da gente, como muitas pessoas apostaram na época da pandemia, que seria alguma coisa relacionada ao coronavírus, essas coisas assim, que não caiu. E não foi. Né? E também pode ser uma coisa muito aleatória, uma coisa específica de algum estado, um pequeno probleminha que caiu e depois já saiu. Que caiu do cinema, que ninguém esperava. Né? A questão é assim, o tema sempre vem da realidade brasileira, sempre é um problema da realidade brasileira. Não vai cair um tema relacionado a uma guerra externa.
Sim. Nunca vai ser, é sempre relacionado à realidade brasileira. E percebam que eles vão colocando, né? Pode ser a realidade cultural, pode ser um aspecto relacionado à educação, relacionado a... E eles não têm uma sequência que a pessoa Não possa tem, prever. aquele do cinema, você vê que era um aspecto relacionado à cultura, né? Mas nós já tivemos, por exemplo, Lei Seca, que era relacionado mais à questão da legislação e de uma prática, né? Assim, então, cada tema vai repercutir numa área social diferente. É arriscado a gente dizer assim quais seriam os possíveis temas, mas eu estava vendo uma postagem essa semana do Guia do Estudante, vale a pena depois o pessoal dar uma conferida, né, daquela página no Instagram do Guia do Estudante, eles falando sobre as apostas dele, né, e eles disseram o seguinte, que percebem que sempre o INEP e o MEC fazem postagens, comentam aspectos, né, temas da sociedade, coisas que acontecem na sociedade, e às vezes esses temas acabam sendo aqueles que repercutem na prova. E eles mostraram algumas postagens que o INEP e o MEC fizeram em anos anteriores e que se tornaram aquilo tema daquele nem daquele ano, né? E esse ano eles levantaram 4 temas interessantes para essa discussão. Não recordo todos, vou deixar a tarefa de casa, o pessoal procure, né? Depois mas me chamou a atenção o primeiro tema que foi apresentado, que foi a escalada da violência nas escolas brasileiras, que foi feito realmente assim, alguns comentários, tanto do MEC e do INEP nas suas redes sociais, sobre como a violência tem crescido nas escolas do Brasil. E é a violência tanto interna, né, práticas de bullying, violência contra o professor, aluno contra aluno, como também aquela violência que vem de fora, um agressor externo que invade a escola. O Dia Mundial da Alfabetização foi mencionado, a questão da equidade, né, foi mencionada também. Então a gente tem assim, algumas possibilidades de temas. Eu fiquei feliz porque 2 temas que eles apontaram, eu trabalhei na sala de aula. Então eu digo, se os meninos souberem, aproveitaram, vão conseguir fazer uma boa prova. Mas voltando à pergunta de Evelyn, se você tem uma estrutura e você compreende, você não decora, mas você compreende aquela estrutura como ela funciona e você se dá a liberdade de fazer os ajustes que são necessários para se adequar ao que está discutindo, nenhum problema em você aprender essa estrutura. Mas não memorize uma fórmula achando que ela é mágica, porque ela não é mágica, ela não é milagrosa, tá? Ela não vai servir realmente assim para tudo. Pode ser assim uma mão na roda em muitas coisas, mas ela não é um milagre, né? Se fosse assim, todo mundo tirava nota máxima, não é nem. E todo mundo não tira. Inclusive quem faz usa esse tipo de estratégia. Então entenda a estrutura, né? E com relação ao tema, é o seu repertório. Tá? São as suas experiências. Aproveite as aulas que você teve de história, de geografia, de sociologia. Aproveite as aulas de literatura, de português que você tem, porque tudo isso pode virar seu repertório, né? Diversifique o acesso que você tem à música. Você só escuta um tipo de música, amplie um pouquinho esse seu repertório, esse seu universo musical. Assiste um filme, assiste uma série, leia um livro, vá um pouco além do que você está acostumado, que tudo isso vai ampliar esse seu repertório, vai lhe trazer experiências e conhecimento de mundo que vão te ajudar na construção do seu texto, tá? Aí eu fiquei feliz porque o INEP, vou dar só mais uma sugestão, tô falando demais, gente. Tem um documento que o INEP sempre publica todo ano. Esse ano saiu no dia 6 de outubro, chamado Cartilha do Participante. Tudo isso que você quer saber sobre o Enem tem nesse documento. Basta ir no site colocar no Google lá, Cartilha do Participante 2023, vai aparecer o link para direcionar a página do INEP. E aí eles explicam todas as competências, o que pode zerar a sua redação, que isso é importante saber também. E eles trazem também modelos de redações que foram... redações que obtiveram nota máxima no ano anterior. E aí eu escolhi para trabalhar com os meninos na sala de aula uma redação de uma candidata, de uma participante, em que o repertório dela veio das aulas de literatura. Ela citou um poema que a gente trabalhou, Erro de Português, de Oswald de Andrade, que a gente estudou quando viu o modernismo, a primeira fase do modernismo, e uma citação de Cecília Meirelles, que a gente estudou quando viu a segunda fase do modernismo, para mostrar que você não precisa citar Zygmunt Bauman, não tem que fazer aquela frase feita de Nelson Mandela, de Hobbes, né, que todo mundo usa, para fundamentar o seu texto. Você pode ser tem uma coisa básica, porque às vezes as pessoas vão procurar uma coisa muito extraordinária para chamar e não precisam. atenção, mas uma coisa básica também acertaria. Atende ao critério. Né? Não está no texto motivador, está além do texto motivador,
Então está atendendo o critério de repertório. Está adequada a discussão que você fez, adequada ao tema, atende o repertório. Então não precisa ser uma coisa milagrosa, né? Então, se a gente prestasse um pouquinho mais de atenção às nossas aulas e ampliasse mais nossas experiências artísticas, culturais, as nossas leituras, a gente teria condição de escrever sobre qualquer coisa que aparecesse como tema da redação, né? Até olhar para a sua realidade. Vou retomar só a redação do ano passado, Desafios para a Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Nós aqui em Currais Novos seríamos privilegiados para escrever sobre esse assunto, porque nós temos uma comunidade quilombola aqui que são os negros do Riacho. E se o estudante se lembrasse disso na hora e fizesse referência a esse processo dos negros do Riacho, para mostrar como os desafios que aquela comunidade especificamente enfrenta, e a gente conhece quais são esses desafios, porque faz parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, a gente teria conseguido fazer um excelente texto, né? Então, às vezes, você tem que olhar também para a sua realidade. É importante para escrever sobre o seu tema. Outra coisa, você tem alguma aposta de tema? Alguma coisa assim que você acha, que dentro de você fala, acho que algum ano isso vai cair? Eu não sou boa de fazer aposta, eu não tenho, sabe? Acho que eu não me arrisco não, deixa o povo. Mas eu gostei muito das apostas que o Guia do Estudante lançou nas redes sociais dele. O pessoal depois verifica lá na propaganda do Guia do Estudante. Verifiquem lá na página do Instagram deles, que são propostas interessantes. Quando você acha que os alunos devem começar a praticar a redação? Porque quando a gente entra no ensino médio, é o que vem o boom, né? O boom de todo mundo, desde o primeiro ano do ensino médio, que a gente é preparado para a redação. Mas você acha que isso já está tarde, que isso já está cedo, que está no tempo certo de preparar só a partir do primeiro ano do ensino médio? E também o fato de, assim, muitos professores concordam que desde o primeiro ano você tem que já fazer a prova para ter pelo menos uma base, uma experiência, para quando for no terceiro você já dar o seu gás. Tipo, você concorda com isso ou o estudante pode fazer só no terceiro ano e tá bom? Uma coisa que a gente tem observado é que os alunos chegam no ensino médio com muitas dificuldades de construir o texto argumentativo, de dissertar, defender a opinião. E isso acontece porque muitas vezes a escola no ensino fundamental não foca nesse tipo de texto. Vai focar em textos que privilegiam outras estruturas, outras tipologias, a tipologia narrativa, a descritiva, né? Mas não se exige tanto a construção de opinião na escola de ensino fundamental, né? Não estou dizendo que isso acontece em todas as escolas, mas isso tem se repetido, né, com alguma frequência, a gente tem visto poucas exceções nesse sentido, e o resultado é que os alunos chegam no ensino médio com muita dificuldade de construir o texto, com dificuldade, por exemplo, de diferenciar o que é um fato do que é uma opinião. Né? Então, isso vai gerar um problema. Então, quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. Né? Desde o primeiro ano. E você tem que ter uma coisa muito importante, que é orientação nesse momento. Porque não adianta você fazer 30 redações, uma por dia, no mês, 30 redações no mês. Mas se você não tiver uma orientação para perceber onde foi que você errou e o que você pode fazer para melhorar, você vai repetir o mesmo erro 30 vezes, né? Então, quando a gente está na escola, e eu costumo dizer isso aos alunos, a gente não pode trabalhar com redação. Redação é o gênero que o Enem cobra. Redação é um texto que você escreve hoje, né, num contexto pontual, alguém lê, atribui uma nota, acabou. Isso é uma redação. A gente tem que trabalhar na escola com produção de texto. E produção de texto é o quê? É um processo. Produção é processo. Então, você tem uma primeira versão do seu texto. Seu professor vai ter que ler, analisar, orientar você sobre o que você tem que fazer. Você vai refazer esse texto. E refazer esse texto quantas vezes forem necessárias até você atender. Porque quando você repete o processo com orientação, corrigindo e reconhecendo e corrigindo seus próprios erros, você vai melhorando. Então, essa questão da prática ela é extremamente importante, mas tem que ser uma prática orientada. Tá? Se você não tiver essa orientação, procure quem possa te dar, né? Peça ao seu professor, peça ajuda, mas você tem que ter essa prática de escrita orientada. Só escrever a redação, entregou para alguém deu a nota, ele devolveu, já passou outro tema, você não vai melhorar a sua escrita, você não vai saber onde é que você está errando, onde é que está a sua fragilidade para corrigir isso, né? Então, quanto mais cedo começar a treinar, melhor, mas é importante que se faça isso com orientação. Que a gente trabalhe com produção de texto. Os meninos às vezes têm raiva, porque vão escrever o mesmo texto várias vezes. Vai ficar com raiva, mas vai escrever o texto várias vezes até a gente conseguir chegar no que a gente entende que seja o melhor naquela situação para aquele estudante. Né? Com certeza.
Eu posso falar com propriedade hoje em dia, porque estou no primeiro ano, estou, né, na primeira experiência do ensino médio, e eu estou vivendo muito isso com o professor Josias. Eu não sei se você lembra, mas ele falou com você, para saber como é que era, para poder ter uma continuação. Como você falou, é uma produção. Então, a gente está fazendo isso no primeiro ano, já com as mesmas coisas, a mesma cabeça, a mesma forma de explicar que você faria com a gente no terceiro ano. No terceiro ano, exato. Que é pra gente já chegar lá com a mesma linha de raciocínio, com a mesma experiência, coisas que, assim, a gente não aprenderia, tipo, uma coisa com o professor, outra coisa com outro professor. Isso é uma coisa há uma muito continuidade, boa. Exato. Sim. Essa eletiva é uma eletiva, né, que Josi está fazendo. Isso. É uma pena que a eletiva, ela não atenda todos os estudantes da primeira série. Ela só atende aqueles, né, 30 40 que se matricularam na turma, né. Uma pena que não são todos que podem participar. Mas certamente esses alunos que estão agora fazendo esse trabalho com Josi desde a primeira série, eles vão ter um desempenho lá no ensino médio, quando terminar o ensino médio, muito melhor. Porque já vem construindo um processo, já vem entendendo aquilo que está sendo solicitado, né, que é solicitado, que é fundamental você entender, e vai criando realmente práticas. Chega um ponto em que a estrutura está tão internalizada que você consegue fazer sem precisar sofrer muito. Porque quando a gente não está acostumado, você sofre para conseguir começar. Né? Então, desespero. Exato. Então, quanto mais você treina com a orientação, melhor para você. Né? Melhor para você. E a gente tem que saber também estabelecer meta. Onde é que a gente quer chegar com o seu texto? Onde é que você quer chegar com o seu texto? Né? Eu sempre coloco para os alunos no começo, quando a gente faz uma produção de texto de diagnóstico, e independente de onde eles estão, eu vou dizer que a meta, para a média de turma, a meta é todo mundo escrevendo 600. Que seria nota 3, nível 3 em todas as competências daria 600 de nota. É evidente que tem aluno que já começa num nível mais alto, eu vou querer mais desse menino, né, logicamente. Mas, por exemplo, quando um aluno começa escrevendo 200 e pouco, 300, e termina o ano escrevendo 600, eu entendo que ele teve melhora. E especialmente porque é para ele conseguir escrever um texto que seja nível 3, em todas as competências no mínimo, de forma autossuficiente, sem precisar de ter orientação. Ele sozinho ser capaz de já produzir esse texto, de revisar, de passar limpo, atendendo pelo menos aqueles critérios. Né? Então, isso é muito importante nesse processo de escrita. Tá? Com certeza. Eu, falando um pouco mais da minha experiência, já tive a introdução da redação comigo, né, a partir do 8º ano na escola. Eu achei isso muito melhor, porque quando a gente chega, também já não é um baque da gente não saber nada, da gente não saber o que é uma redação. Porque quando eu cheguei aqui, eu já sabia o que era introdução, já sabia o que era desenvolvimento, já sabia o que era conclusão. Que maravilha. E assim, ao longo do tempo a gente vai se aprimorando nas coisas que são mais difíceis, que são mais detalhadas. E o básico a gente já sabe. Tipo assim, se a gente estiver sem saber nada, pelo menos o básico a gente já sabe quando eu cheguei aqui. Se você souber a estrutura, como eu falei, entender a estrutura, você é capaz de aplicar aquilo em qualquer circunstância que você precisar produzir o seu texto. Então, realmente, isso é verdade. E assim, se você fosse fazer o Enem, você começaria pela redação ou você ia logo para a parte de linguagens? Porque assim, geralmente as pessoas... Eu vejo muito TikTok e aparece muito tipo assim... Comecem pela parte de linguagens porque lá vai ajudar você no tema da sua redação. Só que tem gente que faz... Não, comecem pela redação porque lá somente já vai estar muito cansado e você não vai conseguir desenvolver nenhum texto base. Entendi. Muito bem. É uma pergunta muito boa, tá? Eu vou explicar de uma maneira assim. Olha... Quando a gente vai fazer um processo seletivo, a gente não começa já de cara no nosso melhor nível, né? Você não está com foco no máximo, sua atenção no máximo, não. Quando você vai fazer uma prova como essa, você vai para um lugar estranho, que você não está acostumado, com pessoas que você também não está acostumado. Então, e a própria situação ela é geradora de estresse, de ansiedade. Então, você está num estágio emocional que você não está no seu normal, vamos dizer assim, né? Alguns ficam mais afetados do que outros, mas ninguém fica... A não ser que seja um psicopata, né? Aqui não tem emoção, mas não sendo isso... Se você não for um psicopata, você vai estar ali com alguma emoção... A emoção vai estar ali de alguma forma tocando em você, né? Você está alterado. Está alterado, exato. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente chega nessa situação? Tá? Eu vou dar algumas dicas de coisas que eu já fiz, inclusive quando eu fiz os meus concursos também da vida. Primeiro, chegue cedo e entre na sala. Tem gente que fica lá fora... na fila, conversando com os amigos, né? E aí, até o último minuto. Chegue cedo, entre na sala.
Porque você vai se ambientar, você vai perceber que aquele ventilador faz teco, 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 a cadeira é pensa, você vai perceber o barulho que a sala faz e aquilo vai te acostumando ao ambiente, né? Você vai se acostumar ao ambiente, é o primeiro ponto. Quando a prova começa, você já vai estar mais acostumado, mais ambientado, diferente daquele que ficou até o último minuto do lado de fora, né? Então, isso é um ponto importante. Cheguei, recebi o meu caderno, você vai estar nervoso. Você vai estar nervosa, não tem essa pessoa que fica de boas, não. Não tem, tá? A mão treme, sua. Eu lembro que no ano em que o Enem mudou, o INEP mudou a posição do caderno de redação. A redação no começo, antes ela vinha bem na primeira página. Você abria o caderno e via a proposta de redação. Aí, de repente, teve um ano que mudou e ninguém sabia disso. Então, foi lá pro meio. Eu imagino como os alunos ficaram quando eles abriram o caderno e não viram a proposta de redação ali. Eu, no outro dia, quando os meninos trouxeram o caderno para mim, que eu abri e não vi, me tremi, avalie o candidato naquela situação toda. Então, a primeira coisa, pegue seu caderno, leia com calma, folheie mesmo o caderno, veja lá a prova de linguagens, veja a prova de humanas, vá folheando, fazendo uma leitura superficial do que está ali. Você não tem que responder logo de cara nada não, para você saber o que está sendo pedido naquela prova. Você vai chegar eventualmente na parte da redação, você vai ler também aquilo, vai passar por esse processo todinho. E aí você vai ter uma dimensão muito importante, que é saber o que é fácil para você. A gente começa, isso aqui eu realmente sugiro, comece pelo que é mais fácil para você. Se para você o mais fácil é a prova de humanas, comece com a prova de humanas. Se o tema da redação é maravilhoso e você tem muita coisa para dizer, você gostou e está fácil, comece pela redação. Se a prova de linguagens é a mais fácil, comece pela prova de linguagens. Comece pelo mais fácil. Por quê? Quando a gente começa num processo como esse, a gente passa por uma curva de desempenho. É uma curva porque o formato é literalmente assim uma montanha que você sobe. A gente começa na base. Então, você está naquele nervoso, você está ainda desfocado, você está ansioso e tal. E você começa a subir essa montanha. Você tem que criar situações para você se motivar. Então, as questões fáceis vão te dar ânimo, vão te dar gás. Entende? Você começa, então, pelo que é mais fácil. E no Enem isso é estratégico. Por quê? Porque devido à forma como a prova é corrigida, a teoria da resposta ao item, a prova objetiva principalmente, né, nesse caso, uma pessoa que acerta questões difíceis e erra questões fáceis, ela vai ter uma nota mais baixa do que aquela que acerta as questões fáceis. Porque o sistema vai entender que você está chutando e aí a questão vale menos pontos. Então, no Enem, o segredo para pontuar bem na prova objetiva é você acertar as questões fáceis e não as questões difíceis, né? Então, comece pelo que é mais fácil, vá subindo a sua montanha, né? Na sua curva de desempenho. Na metade ali, 1h30, 2 horas de prova, se você começou pela prova objetiva, aí sim é hora de você começar a pensar na sua redação, fazer o seu rascunho. A gente não vai nunca começar direto na folhinha. Uma dúvida nessa parte do rascunho. Você acha melhor já fazer uma redação de rascunho mesmo para depois passar? Ou você acha melhor palavras-chave, planejamento? Eu nunca me dei com esse negócio de argumento. Porque eu boto tanto argumento, Exato. que no final não vai nenhum pra minha redação. Estratégia. Redação tem que ser estratégia. Você tem que planejar o que você vai escrever. Você tem que ser fiel ao seu planejamento. É errado você começar a pensar uma coisa e depois você mudar, entendeu? Ou você vai fugir muito dos temas e vai dizer muita coisa e não vai dizer nada no fim, né? Aí se desespera, se angustia. Então, planejamento. Peguei a redação, não vou começar a escrever, não. Faça um planejamento. O tema é qual? X. Certo. O tema é X. O que eu posso dizer sobre esse tema? Eu posso afirmar isso e isso. Né? Vou estabelecer a minha tese. Eu penso o que sobre esse tema? Penso isso. É a minha tese. Por que eu penso isso? São os meus argumentos. Eu ensino em sala de aula os meninos a construírem parágrafo assim. Na introdução, que é o seu primeiro parágrafo, é o coração da sua redação. É a parte mais importante. Você tem que contextualizar o tema, apresentar o tema para o seu leitor e apresentar a sua tese. Às vezes uma frase é suficiente para você dizer as duas coisas, né? Quando eu digo assim que na sociedade brasileira atual ainda existem muitos desafios para valorizar os povos e comunidades tradicionais, eu estou apresentando o tema e trazendo a tese já, né? Então isso aí já... Por que eu estou dizendo isso? Aí na minha introdução eu vou dizer, porque nós temos, sei lá, lógica de mercado, tirando territórios, e as pessoas desconhecem o valor dessas comunidades.
que eu fiz nessa introdução? Contextualizei o tema, apresentei a tese e dei 2 motivos que sustentam os desafios que eu disse que eles ainda existem, né? A lógica de mercado que dilapida o território dessas comunidades e as pessoas que desconhecem o valor que elas têm. Quando eu for para o desenvolvimento, que é o primeiro, eu tenho que trabalhar esses 2 pontos. Então, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento eu vou falar só sobre a questão de lógica de mercado, de perda de território. No terceiro parágrafo, vou falar só sobre o impacto que o desconhecimento tem da população sobre essas comunidades, entendeu? É isso. Quando eu chegar na minha conclusão, eu tenho que resolver os problemas que eu apresentei. Então, como é que eu posso proteger o território? Aí eu elaboro uma proposta, o governo tem que fazer alguma lei, tem que ter punição, para que se conheça, né, para que se proteja o território desses povos e comunidades. E a questão do desconhecimento, como é que eu posso resolver? Sei lá, uma disciplina na escola, campanhas publicitárias sobre o tema, alguma coisa que resolva. Você entende esse planejamento? Isso a gente faz antes. Então, redação, ela é como se fossem umas pecinhas, elas têm que se encaixar. Tem que se encaixar. E você planeja antes de começar a escrever. Então, você planeja tudo isso, né? Pode ser fazendo uma lista de tópicos, como você achar melhor, mas que tenha essa sequência. Tema, tese, argumento 1 e argumento 2 apresentados na introdução. Só o argumento 1 no segundo parágrafo, só o argumento 2 no terceiro parágrafo, resolver os problemas 1 e 2 na conclusão, na minha proposta de intervenção. Que ela tenha essa estrutura. Depois você pode começar a escrever o seu rascunho. Agora não vai escrever o seu rascunho esperando que venha a luz, né? Vai baixar em você, na sua mente nessa hora. A gente tem que ter fé, é verdade, mas você não pode esperar, né, que o Espírito Santo venha, que o milagre aconteça. Você tem que dar também a sua parte. Uma coisa que aconteceu comigo e com o pessoal do segundo ano foi que do nada a gente tava fazendo redação. Aí uma amiga minha olhou pra mim e fez: "Você não colocou o título, não?" Aí eu disse: "Não, precisa de título em redação." Tudo bem, o Enem não cobra título, tá? O Enem não cobra título, o título é opcional. Ele não vai lhe beneficiar em absolutamente nada. Só perder uma linha. Agora ele traz prejuízo. Você perde uma linha de espaço. E se tiver errado? Se você cometer um erro ali de ortografia, esse erro vai tirar nota na sua competência 1 desse título, né? Se o título for desconectado, não tiver nada a ver com o texto que você colocou lá, ele também prejudica a competência 3, que é como é que eu organizei as minhas ideias ali, né? Então, eu não recomendo que você faça título, né? Porque o Enem não pede isso. Outros processos eles podem pedir. Um dia que o Enem pedir título, a gente começa a falar sobre o assunto. Mas enquanto não, não tocamos no ponto. Não bote título. Preferencialmente não. Você vai gastar tempo pensando, vai gastar a linha. Então é melhor você... Já que não é exigido, então não precisa você atender. Não opte pelo título. Para se preocupar, exato. E o que eu não devo fazer para zerar minha redação? Tudo bem, é importante saber, né? O que a gente não pode fazer, porque se eu fizer, eu vou estar zerando o meu texto. Primeiro, qualquer tipo de assinatura, nome, coisa que te identifique, sobrenome, apelido, qualquer coisa que possa identificar o participante, automaticamente já vai zerar o seu texto, né? Qualquer forma proposital de anulação. Se você fizer um traço assim no meio da folha, né, no meio da sua redação, alguém pode entender que aquilo dali está sendo uma forma de dizer que é nulo, então pode zerar a sua redação. Qualquer forma de desenho, hashtag, emoji, aquele bentozinho, 2 pontinhos com um parênteses para dizer que é um sorrisinho, um coraçãozinho no meu pontinho do i. Qualquer forma de desenho que possa ser considerada um desenho pode zerar o seu texto. Gente, tudo isso está naquela cartilha que eu falei, que vocês podem acessar no site do INEP, né, a cartilha do participante 2023, vejam bem direitinho. E isso serve tanto para a parte que tem as margens, as linhas de você escrever, quanto também para aquela parte fora da margem, aquela parte branca. Às vezes a gente está pensando, e você risca, né, o papel, displicentemente faz um quadradinho ali fora da margem, pronto, acabou. Nossa, fora da margem? Fora da margem. E também... Você fez um quadradinho assim, você tá raciocinando, né? Você com o lápis na mão fez um quadradinho assim, fora do espaço de escrita, naquela margem branca, do lado esquerdo, do lado direito. Ou fez até desenhou um triângulo num número, não tem aquela margem numerada? Desenhou um triângulo, pintei aquele número. Aí você percebeu que você fez isso, eu sinto muito. Meu Deus. Você pode ir para casa, pode tentar no ano que vem, porque já está sendo considerado um texto zerado. E, né? assim,
geralmente, aqui nas provas, eu sou uma dessas pessoas. Que, tipo, tô no meio da prova e manda um recado pro professor. Deus me livre, Manu, não faça isso. Aí, não, geralmente eu faço isso, tipo, não entendi essa pergunta. Aí, às vezes eu coloco, tipo, um quadrado, tipo, fiquei em dúvida. Entendi. Nas provas do Tristão. Do Enem você não pode fazer. Do Enem... Jamais. Não se dirija, porque assim, a situação pede que você escreva um texto na modalidade padrão formal da língua portuguesa sobre aquele tema. E não tem espaço para você conversar com quem vai te avaliar. Então, um recadinho ou uma avaliação sua própria de se foi bem, se foi ruim. Eu faço isso né? também, eu boto o professor. Me desculpa. Achei difícil. Pronto. Não é uma pessoa que vai corrigir teu texto, né? E você não sabe quem é essa pessoa, então, e ela tem critérios para seguir. Tá tudo lá explicado no documento, viu, gente? Depois vão lá e confiram. Lá, tira todas as dúvidas, é. Então, é importante vocês saberem muito disso para não fazer, de repente, um detalhe fim na minha redação. Eu coloquei tracinho, xizinho, né? O povo não faz assim umas coisinhas para dizer que indicou o fim da redação. Até isso pode dizer, de repente pode eventualmente zerar teu texto. Então, a redação é nada, nenhuma marcaçãozinha fora. É uma coisa básica. Precisa. Pelo básico. Precisa. É uma coisa tipo assim, fale o que foi pedido. Exatamente. Não invente moda. Não invente moda. Nada de citação aleatória, nada de mensagem política, de recado pro professor que vai avaliar você, que você não sabe quem é, de reflexão sobre o seu próprio desempenho, de mensagem religiosa. Obrigado, Senhor, porque eu terminei essa redação e consegui. Faça essa oração no fundo do seu coração, né? Em silêncio, baixa a cabeça, agradece, mas não escreva, não, né? Deixa a redação sem escrever a oração, que é importante. Eu já vi em algumas redações pessoas que colocam citações da avó. Tipo, aquelas frases básicas de família, que a pessoa, tipo assim, quando a pessoa fala, tipo, nossa, você parece minha avó dizendo. Isso não pode, né? Olha só. Vai entrar na questão dos repertórios, os tipos de argumentos que existem, né? A sua avó pode ser uma autoridade para você. Né? Ela é uma autoridade para você. Mas muitas vezes esses conhecimentos que a gente pega do ouvir, né? Da oralidade, dos nossos avós, dos nossos pais, eles pertencem ao senso comum. Então, a grande questão é que a gente está usando um argumento de senso comum. E quando você coloca um argumento do senso comum com um argumento de autoridade, um especialista no assunto, uma entidade que tem ali um respaldo, que tem um reconhecimento no assunto, você vê que tem um peso diferente, né? Então, a grande questão aqui é que quando você utiliza repertórios, argumentos fundamentados no senso comum, aquelas ideias que vêm de geração em geração, aquilo que todo mundo já sabe, que já está posto, que ninguém questiona mais, você está colocando seu texto num nível mais baixo do que alguém que traz um repertório cultural, né, um repertório social, um repertório acadêmico, uma citação da aula de geografia que ela teve, vai ter mais, porque tem respaldo científico, entende? Ou cultural. Então, a questão da fala da avó não é nem citar pela sua avó em si, mas é o tipo de argumento que está sendo proposto. De repente, a fala da sua avó pode ser a ilustração para você introduzir o que você quer discutir de fato, né? Pode ser o exemplo, entende? Mas não pode ser o principal, vamos dizer assim. E, para finalizar, qual é a maior dificuldade que você enfrenta com os alunos, assim, os alunos em geral, na redação? Qual é a maior dificuldade dos alunos hoje em dia, numa redação? Hoje em dia, sim. Rapaz, eu queria que eles quisessem praticar. Eu acho que a maior dificuldade é que muitos alunos não querem praticar. Pois é, uma dica pra gente, quando a gente pode praticar? Uma vez por semana, todo dia? Pronto, lá na sala é proibido falar de redação. Ninguém gosta de redação. Porque não é bom, né? Falar legal, coisa né? Que também os professores, como eu disse, desde o primeiro ano, englobam isso na gente e é um peso muito grande a redação. Porque assim, o que acontece hoje no Enem? O que está decidindo a entrada das pessoas nos cursos superiores tem sido muitas vezes a nota da redação. Então, a pessoa vai até mediana ali na questão da prova objetiva, mas quando chega na redação é ela que está separando, sabe? Determinando muitas coisas. Então, o peso que se tem hoje no Enem para a redação é grande porque ela que está determinando quem está entrando e quem está ficando de fora. Né? E isso é o que a gente está percebendo hoje em dia com os resultados. Então, se você só conseguiu assim, o que precisava para poder ter sua prova corrigida, né? A UF pede que você consiga pelo menos 500 pontos na prova objetiva para poder corrigir, para poder seguir para a segunda fase, né? Assim, um negócio assim. Então, se você conseguiu só aqueles 500 ali e tirou um 300 na redação, né? Você
é complicado. Já aquela pessoa conseguiu os 500, mas tirou uns 700 e alguma coisa, ela vai dar um salto, né, enorme. Então, o que está resolvendo, decidindo muitas vezes hoje, se você consegue ou não, é a redação. Por isso, esse peso que se dá a ela na escola. E assim, gente, a gente tem que entender que nem tudo na vida é para ser bom e agradável e gostoso, né? Você tá doente e vai tomar uma injeção, né? Não conheço ninguém que vai dizer que tomar uma injeção é uma coisa agradável e gostosa e que ela queira ir para o hospital, ficar internada. Ninguém quer isso. Mas você precisa para poder recuperar a sua saúde. Então, a gente tem que fazer esforço. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E tem que ter esforço, tem que ter vontade. Hoje, a grande dificuldade que eu vejo com os alunos é que não querem fazer o esforço. Produzir um texto dá trabalho. Demais. E dá trabalho justamente porque o que é uma seleção. Não vai ser fácil, é uma seleção. Não são todos que vão entrar. Não se são fossem pra todos todos. entrar, Não precisava ter seleção. Exatamente, então a gente tem que ter dedicação para fazer esse texto, entendeu? Você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. E às vezes os estudantes não querem o que dá trabalho, né? E assim, eu não descobri ainda uma tecnologia que a gente possa usar que substitua você escrever lá de próprio punho o seu texto. Porque é essa a situação que você vai. Então, não é metodologia ativa que vai resolver a redação muitas vezes. É você praticar escrevendo com a sua mãozinha no papel. Tudo é questão, né? de prática. Prática. E às vezes as pessoas não querem, né, fazer esse esforço. Isso eu vejo de modo geral. Mas se eu fosse pontuar, vou até deixar a dica para vocês perceberem se nos textos de vocês isso acontece, né? Mas se eu for pontuar algumas dificuldades que eu sempre percebo em alunos quando chegam para mim, que têm sido recorrentes, né? Dificuldades, por exemplo, onde vai colocar ponto e onde vai colocar vírgula. Isso é Pontuação. Coloca vírgula. Na verdade, a estrutura sintática foi quebrada, né? Você coloca uma vírgula onde deveria ser um ponto, né? Justapõe as coisas que deveriam estar separadas. Ou então você mete um ponto onde deveria ser uma vírgula, faz um truncamento daquele período sintático. Então, o que a gente tem que ver? As pessoas não têm noção do período, da construção do período, e aí por isso pontuam, não é nem erro de pontuação, mas de estrutura sintática que está sendo construída ali. Percebo muito isso, né? Outro problema que eu vejo muito recorrente é o desenvolvimento do parágrafo. Não entende como é que constrói o parágrafo com um tema só, e de repente eu começo a falar de uma coisa e mudo de assunto no meio do meu parágrafo, né? Depois eu volto para aquilo no outro parágrafo. Não, o parágrafo tem que ter uma ideia central. Uma ideia principal, o tópico frasal, é o assunto, é o coração daquele parágrafo. As outras frases que eu tenho que colocar mais de uma frase no meu parágrafo. Se você escrever um parágrafo, pessoal que também está acompanhando em casa, se você escreveu o seu rascunho, olhou, só tem um ponto final no seu parágrafo todinho, dos dois, ou você pontuou errado, ou ele não tem desenvolvimento. Nos dois casos está errado. Como é que eu desenvolvo? Eu tenho que garantir mais de uma frase no meu parágrafo. A primeira é o tópico frasal, a ideia principal. É claro que esse é um modelo padrão, mas você pode, eventualmente, com prática, mudar isso. Mas tem que ter ali a frase principal, o tópico frasal, né? E tudo que eu coloco de frase adicional é explicando, justificando, ilustrando, complementando essa ideia principal. Então, essa estrutura do parágrafo, ela é importantíssima da gente entender para construir, tá? Então, eu vejo muitos alunos com dificuldade nessa questão da estrutura sintática do período, né? Às vezes porque não estudou, porque realmente é um assunto que é complicado, mas tem que ser tocado, e na construção realmente do parágrafo, né? Isso eu percebo com assim, coisas mais técnicas, né? Dificuldades mais técnicas. Para mim, redação, ela deveria ser... A gente deveria saber de redação desde o da alfabetização, porque é uma coisa tão complicada que a gente pensa que, tipo, arrasou, mas quando o professor vai corrigir, eu mesmo sou assim, quando você vai corrigir minha redação, é uma negação, eu fico, meu Deus, eu nunca mais na minha vida quero fazer uma redação. Agora, por quê? Porque você não percebeu o que é que você tinha que fazer naquele texto, você não tinha consciência do que estava sendo avaliado. Exatamente. Talvez você não tenha observado a estrutura que você empregou ali. Gente, é assim, eu não acho que seja difícil. Dá trabalho você aprender o caminho. Depois que você aprende o caminho, você não desaprende mais. Então, a gente tem que se esforçar para aprender esse caminho. Tá? Depois, você vai conseguir aplicar aquilo em qualquer situação que você, eventualmente, for enfrentar. Qualquer tema que aparecer, você dá conta, entendeu? Só um adendo em relação à redação ser uma produção, né? A gente meio que aprende isso desde pequeno, porque a gente aprende a pontuação, depois vai pro parágrafo, aí depois vai pra construção do texto. Só que, como você falou, a gente aprende desde pequeno a fazer texto colocando o eu.
como foi as minhas férias. Narrativos, descritivos, né? Aí quando a gente, do nada, a gente tem que mudar totalmente uma coisa que a gente tá acostumado há anos, que foi difícil pra gente aprender, a gente tem que mudar totalmente pra ir pra uma coisa que a gente não pode colocar a primeira pessoa no texto. É igual matemática, a gente começa com um e quando chega mais pra frente é X. Pois é. É verdade, é questão realmente de prática, né? Mas sabe também. uma coisa que eu percebo muito, meninas, que a gente tem que ter é atenção. Porque como Evelyn colocou uma coisa importante, né? A gente aprende isso lá na escola, mas às vezes a gente não dá a devida atenção àquilo. Vocês todas, todo mundo aqui aprendeu a escrever nome próprio com letra maiúscula. Sim. Entende? Por que então a gente consegue encontrar texto de aluno de ensino médio com nome próprio com letra minúscula? Brasil com B minúsculo. Falta de atenção. Tanto que quando você aponta, aí a pessoa, vige, eu errei isso. Falta de atenção. Talvez seja um outro ponto que as pessoas têm que desenvolver, muito importante em relação à produção do seu texto. E eu acho que também, na hora de que você vai corrigir, você também tem que avaliar muitas coisas. Então, você também precisa de muita atenção. De atenção. Pra poder ver cada erro. Então, quando eu faço um rascunho, e eu vou, antes de passar o meu rascunho, eu tenho que ler como se fosse uma pessoa distante ali, entendeu? Outra pessoa que escreveu o texto de outra pessoa. Porque aí eu vejo e vou corrigindo esses pequenos problemas. Não dá para considerar aceitável aluno de ensino médio escrevendo o nome próprio com letra minúscula. Não dá para considerar aceitável aluno separando a palavra, sei lá, mundo, MU, tracinho hífen, NDO embaixo na outra linha. Porque são coisas muito básicas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, mas que requer que a gente tenha atenção aqui e agora. Leitura ajuda, né? Com certeza, quanto mais a pessoa lê, melhor vai ser a escrita dela. Os contos de fadas. É. Né? Variar a leitura. Leia. Importante que você leia, porque vai ajudar. Leia coisas bem escritas, claro, porque isso vai ajudar o seu texto. Para finalizar, a redação não é só você pegar lá e fazer os parágrafos, e sim engloba muita coisa. Como você tá no dia, o que você estudou no dia anterior, qual é o tema. Então, assim, não se cobrem tanto, igual a mim, porque eu me cobro demais. E a redação não é só você chegar lá e fazer e tá tudo bem. Engloba muita coisa antes, desde pequenininho que você tá estudando a pontuação até o 3º ano do ensino médio, uma semana antes que você revisou tudo, mas talvez você tenha esquecido alguma coisa. Muito obrigada, Dilma. Uma aula mais do que aproveitada aqui, né? Demais. O podcast veio para nos ajudar, tirar algumas dúvidas. Eu ainda estou no primeiro. Não vou fazer nesse ano, por muitos outros fatores, mas tenho certeza que irei lembrar com certeza sempre do podcast, que você ajudou, tirou muitas dúvidas, não só minha, com certeza sua. Com certeza. E muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, pelo convite, né? Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje. Desejo a quem vai fazer a prova muita calma, né? Vocês, os alunos da nossa escola, que passaram aí o ano todinho, né? Que eu passei o ano todinho com eles. Gente, vocês sabem fazer, vocês viram. É só agora ter calma, recuperar aquilo que a gente estudou ao longo do ano, que vai dar certo, né? Aqui, Enem, a redação do Enem é estratégia, claro, você ir com estratégia montada e ter calma na hora de fazer, tá? Que dá certo. Então, boa sorte para quem vai fazer a prova, né? E que vocês possam ter um bom resultado. E é isso, pessoal. Tchau, até o próximo.